Amém, amados? Feche teus olhos. Muito obrigada, Pai. Te louvo, te agradeço pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Fala conosco, Senhor. Um pouquinho mais ainda daquilo que o Senhor já falou desde ontem aqui, Senhor. Nos ministra nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, eu fiquei preocupada, muito preocupada. Eu estou preocupada. Então, fique intercedendo por mim, porque eu estou muito preocupada. Sério. Eu não sei porque a Adriana, ainda tem outra ministradora depois de mim? Eu sou a última? Eu não sei porque que ela me deixou por último. Eu deveria ser a primeira. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Eu já ouvi ministrações aqui que ministraram meu coração. Eu disse, Senhor, era isso mesmo que o Senhor queria que eu falasse? É uma palavra dura que o Senhor mandou falar, amados. E eu fiquei preocupada, porque desde o dia em que a apóstola Adriana me convidou, eu acho que foi, na minha concepção, foi dia 14 de fevereiro, foi por aí assim, quando eu disse sim, que eu viria. E eu pedi uma palavra do Senhor para trazer para esta igreja, ou para este congresso. Não necessariamente essa palavra é para o povo de Curitiba, não. De repente, essa palavra é para o povo de Manaus. Sair lá de Manaus para ouvir essa palavra dura, para mim é dura. E eu fiquei esse tempo todo, até ainda agora, sentada ali, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda. Muda, se o Senhor quiser que mude essa palavra, mas o tempo todinho, o Senhor falando comigo, fala sobre a morte. Morte? Morte não é coisa boa, não. Quem gosta da morte aqui? Eu gosto tanto de morte, não vejo a hora dela chegar. É assim, amados? Aí eu estou torcendo para que chegue logo. Eu não vejo a hora de morrer, de estar assim dentro de um caixão, assim, todo mundo olhando. Eu não vejo a hora desse dia chegar. Não, amados, morte é coisa ruim. Morte é coisa ruim. Ainda agora, foi falado aqui lá em Atos, que uma mulher chamada Dorcas morreu. E um grupo de discípulos chegaram com Pedro e disseram, Pedro, por favor, faz alguma coisa, ora, faz algo aí, contudo que essa mulher ressuscite. Porque a morte é ruim, amados. Eu lembrei no dia 9 agora, dia 9 de abril, fez 23 anos que o meu irmão caçula morreu. 23 anos que ele morreu. Não foi coisa boa, não. Eu lembro que depois da morte dele, eu entrei naquele estado assim de negação. Eu não aceitava que ele tivesse morrido. Eu achava assim, não, ele deve ter saído, ele deve ter ido para algum lugar, uma outra pessoa assumiu, dizendo que era ele, mas não foi o meu irmão. Qualquer momento ele vai chegar, ou ele vai ligar e vai dizer que ele está vivo. E o tempo foi passando, isso nunca aconteceu, porque ele morreu. Porque a morte separa. A morte separa. E as pessoas sentem saudade. Eu não sei quantos aqui já perderam alguém, ou um amigo, assim, muito chegado. E foi triste. Há 7 meses atrás, o meu pai morreu. Algumas irmãs daqui do Paraná estavam lá, quando ele morreu. E não foi coisa boa, não. Porque eu cresci vendo meu pai e a minha mãe. E eu fui crescendo e lá estava o meu pai e a minha mãe. E eu fui, e lá estava o meu pai e minha mãe. E de repente, o meu pai já não estava mais. Meu pai morreu 7 meses atrás. Um dia desse eu estava lendo no jornal, lá em Manaus, 7 rapazes mataram uma moça e a esquartejaram. Cortaram as partes do corpo e jogaram em lugares diferentes da cidade. Foi encontrado perna, foi encontrado braço, foi encontrado, não sei, parece que não encontraram a cabeça ainda. E eu fico imaginando a família desta moça, a amargura, porque aquela jovem, parece que era uma jovem de 17 anos. Jovem, estava bem, estava com saúde e saiu e de repente sofreu um acidente e morreu. E se ele estiver bem preparado espiritualmente, ele foi para a glória. E se não, ele foi lá para aquele lugar de escuridão, que não tem mais volta. Uma vez que morre, não tem mais volta, não.
E eu estou falando isso fisicamente, eu não estou nem aqui, não, espiritualmente, um dia vai... Não estou falando nada disso, estou falando agora. Aquela saudade que a gente sente quando vê alguém dentro de um caixão. A morte. A morte é algo amargo. É algo amargo. Morte é algo amargo. Diga para a pessoa que está do teu lado, é amargo. É terrível. É tão ruim. É tão bom quando a gente vê, e a gente quase não vê isso, tá? Que eu vou falar aqui. Olha, nasceu. Olha, fulano de tal, deu à luz a uma criança, é um menino, é uma menina. E algumas pessoas só do pequeno grupo que ouve isso. Ou que diz isso. Mas quando morre, eu não sei se aqui já aconteceu algum velório aqui na igreja. Adriana, nunca aconteceu aqui. Nunca morreu ninguém da igreja. Já morreu alguém da igreja? Então, lá naquele lugar onde aquele corpo foi velado, as pessoas vão lá. Conhecido, não conhecido. Olha, fulano morreu ali, bora lá. Vai lá olhar, entendeu? Nem conhece, nunca viu. Mas vai lá olhar. E um fala para outro, olha, morreu fulano ali, olha, morreu um senhor ali, olha, morreu uma senhora, olha, morreu um jovem, olha, mataram não sei mais o quê. Em junho do ano passado, lá em Manaus, só numa noite mataram 32 jovens. Só num sábado, 32 jovens saíram matando por aí. Foi terrível aqueles dias que passaram, porque dizem, né, que foi policiais que mataram, porque 2 dias antes eles haviam matado um policial, e por vingança os policiais saíram por aí matando tudo quanto era bandido aí. 32. Inclusive, 2 já foram lá da Igreja Aliança. Mataram com tiros de arma de grosso calibre. Interessante que nos outros dias, depois foi num sábado, no domingo, na segunda-feira, a gente não encontrava uma viva alma na rua. Todo mundo em silêncio. Olha, 10 horas vai todo mundo embora. E nós temos um culto, dia de segunda-feira, que é o culto dos desesperados. Começa às 23 horas. E nessa segunda-feira foram poucos que foram. E aqueles que foram, mas porque não tinha ninguém na rua. E aí, até interessante que parou um carro da polícia lá, tipo para dar cobertura. Não, é que, olha, sai dizendo assim, os policiais, vão todo em grupo. Quem for para ali, espera que não vá sozinho, não. Vai em grupo, assim, porque fica melhor. Foi terrível. Por quê? Porque mataram 32 jovens. A morte, querida, morte é algo angustioso. Existe pessoa. Eu conheci uma senhora, ela disse um dia para mim, sabe, Rosenice? Era uma colega de trabalho. Ela disse assim para mim, eu tinha uma irmã que eu não conheci. E já faz mais ou menos 40 anos que ela morreu. Mas até hoje a minha mãe não superou a morte da minha irmã. Até hoje, algumas noites, a minha mãe, quando a gente ouve um barulho, a minha mãe grita, cadê minha filha? 40 anos depois, ela não superou a morte da filha. Porque a morte não é coisa boa. A saudade que fica. Quando alguém que ocupava aquele lugar, que vestia aquela roupa, existem algumas pessoas que quando morre alguém, o quarto continua do mesmo jeito que a pessoa deixou. Não mexe nada. Vai ali e aquela pessoa entra e começa a vir a saudade, e as pessoas começam a chorar. Você já viu alguém perder alguém? Oh, mas como por que você está tão alegre? Ai, porque a minha sobrinha morreu. Não é assim. As pessoas choram, as pessoas ficam inconsoláveis quando alguém morre. Se é um parente, então maior é a dor. Se for um amigo, poxa vida, e as pessoas começam a se lembrar das coisas boas que aquela pessoa fazia, falava, dizia. E começa a lembrança, e no velório, as pessoas estão ali, e estão pensando, por que aconteceu com fulano? Olha, fulano era tão boa, olha, a Dorcas era tão boa, ela fazia as roupas para nós, ela costurava, e de repente essa mulher está lá morta.
queria tanto que ressuscitasse. Eu queria tanto que aquela pessoa se levantasse ali daquele esquife, daquele ataúde, daquele caixão, e ora e faz alguma coisa e ressuscita, porque ninguém quer que ninguém morra. E o apóstolo Paulo diz que a morte é um inimigo. Eu estou tão feliz, porque tem um inimigo. É assim, amada, a reação? Quando alguém tem um inimigo, é assim, a palavra de Deus diz para a gente orar. Orar é uma coisa, e saltitar de alegria porque eu tenho um inimigo. Fulano de tal agora passou a ser meu inimigo. Inimigo é coisa ruim. E o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, eu acho que é 15, 26. Alguém pode me ajudar? Põe aí 1 Coríntios 15, 26, eu imagino que seja isso. Chama a morte de inimigo. E diz que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. O último. E em determinado momento da vida de Paulo, ele diz, ó morte, onde está a morte? Onde está a morte? Jesus venceu a morte. Porque a morte é coisa ruim. Diga para a pessoa que está atrás, a morte é coisa ruim. Não queira a morte. Não chame a morte. Porque senão ela vem. Não brinque, porque senão ela vem. E aí você vai sentir saudade, ou alguém vai sentir saudade de você. Agora, amados, existem pessoas que querem morrer, né? Mas geralmente quando a pessoa entra no estado que quer morrer, ela já está na última fase da vida dela. Satanás já dominou a alma dela, a mente dela, ela quer a morte, como que se a morte fosse resolver os problemas. Terrenos até que resolvem. Vai começar outros, e que vai ser pior ainda. Porque todo mundo quer viver, e eu ouvi desde ontem a apóstola falando que quando ela recebeu a sentença de um câncer, estou com câncer, eu vou morrer. Foi assim? Não foi. O meu marido está com câncer, oh, glória, aleluia, ele vai morrer. Foi assim? Não foi. Não foi. A minha irmã, há 3 anos atrás, foi diagnosticada com câncer. Foi terrível. Os dias que se passaram, da quimioterapia, e é terrível. Eu tenho outra irmã que está fazendo quimioterapia. É horrível, amados. É horrível. As pessoas fazem dieta. As pessoas fazem academia. As pessoas fazem exames para saber como é que está a sua saúde, para evitar o quê? A morte. Ah, eu preciso emagrecer, não só esteticamente, porque eu preciso estar com boa saúde. Por quê? Porque eu não quero morrer. Ninguém quer. E aí as pessoas tomam vacina para evitar doenças e evitar a morte. Não vou vacinar minhas filhas, não vou vacinar. Eu quero é que elas morram. A não ser que tenha um problema mental. Eu estou falando para pessoas normais. Para evitar o quê? Fique doente e morra. Não quero, por quê? Porque a morte não é coisa boa. E as pessoas fazem tratamento. E as pessoas fazem quimioterapia, radioterapia, qualquer outra terapia que tiver, a pessoa faz, come cocô de cachorro, como? Por quê? Porque querem ficar viva, não querem morrer. Olha, eu encontrei um remédio aqui, olha, me disseram que isso aqui, se você colocar um chá e tomar 3 vezes ao dia, você vai ficar boa. Toma-se. Ou será só em Manaus, é assim? Olha, disseram que se pegar essa flor aqui, mais essa folhinha aqui, juntar um pouquinho de cocô de cachorro e coar e tomar 5 vezes ao dia, você vai ficar curada. Porque ninguém quer morrer. Porque todo mundo quer ficar vivo. Porque a morte é coisa ruim. Porque a morte não é coisa boa. Porque foi por causa da desobediência. Lá no jardim, foi que veio, porque nós não éramos para morrer, não, queridos. Nós não éramos para morrer. O que é a morte? A morte é a separação. A alma, o espírito, o corpo vai para onde?
lá para o cemitério. E as pessoas vão lá, as pessoas levam flores e põem lá. Por quê? Porque os restos mortais daquela pessoa que amava está ali dentro. E a pessoa sente saudade, e aí vem as lembranças. E as pessoas choram. E é normal chorar, tá, amado? Não é que não é para chorar, é normal chorar, sentir saudade, se lembrar das coisas boas e até mesmo das coisas ruins que passaram. E os ossos ali jazem debaixo da terra. E por mais que a pessoa saiba que aquela pessoa tinha uma vida ilibada, que aquela pessoa tinha uma fé cristã arraigada, a pessoa sente saudade, sabe que está junto com o Pai, que está na glória, que está no seio de Abraão, as pessoas sentem saudade, sente saudade. Será se você vai deixar saudade quando você morrer? Será? Você já pensou nisso? Se você vai deixar saudade para alguém quando você morrer? Houve um rei de Israel que ele não deixou. Não. A Bíblia diz. Eu não sei se o nome dele era Jeorão ou Jorão. Um nome assim. Não vim falar sobre ele, só que eu lembrei agora. A Bíblia diz que ele não deixou de si saudades. Ele fez o que era mal perante o Senhor, que não deixou saudades. Sabe o que é isso, amado? É uma pessoa muito ruim. Não deixar saudade, nem no pai, na mãe, num filho, ou um amigo. Olha, puxa vida, hoje eu lembrei do fulano. Olha, puxa vida, bem que fulano devia estar aqui. Puxa, porque eu lembro que certa vez uma jovem senhora chegou comigo e chegou chorando. Ela disse, pastora, eu me arrependo, eu não me perdoo, porque um dia eu tomei remédio para abortar, pastor, eu matei minha filha. Era uma menina. E já havia passado muitos anos que isso acontecera, e ela disse que ela não se perdoava, porque quando ela via assim, uma criança de 5, 6 anos, que era mais ou menos a idade que a filha dela devia estar naquele momento, ela se lembrava que ela havia tomado remédio para abortar. E ela ficava imaginando, quando ela via uma criança, será que a minha filha pareceria com aquela criança ali? E ela começava a chorar. Morreu, quando ainda era um feto. A morte, a morte. A morte é terrível, amados. Ninguém quer a morte. Um dia, um dos filhos de Davi, com Betseba, ficou muito doente. A Bíblia diz que Davi chorou, que Davi jejuou, que Davi orou, que Davi não quis comer, que Davi quase morre, por causa que o menino estava muito doente, para o menino não morrer. E o menino acabou morrendo. Então as pessoas fazem de tudo. Algum tempo atrás, eu acredito que foi nesse ano, eu lembro, talvez a Patrícia me lembre, que nós oramos lá na igreja por um filho de um pastor que estava com câncer, não foi? 6, 7 anos. E a criança morreu. Morava em Florianópolis. Já imaginou, amado? Perder. Quem é mãe aqui? Perder um filho. Por mais que o filho seja ruim, por mais que o filho seja mau, o amor de mãe supera tudo isso aí. E as pessoas choram. Certa vez, só para vocês terem uma ideia, eu vi, ninguém me contou. Eu trabalhava no hospital e um indivíduo havia levado vários tiros. E ele morreu na sala de cirurgia. Eu estava de plantão na sala de cirurgia. Quando a mãe recebeu a notícia, alguém deu a notícia, diante do Espírito Santo eu vou falar isso aqui. Eu não sei nem calcular o tamanho do corredor onde eu estava, dava de frente para um corredor. Eu acho que esse corredor ia lá na outra cerca, era muito grande. Aquela mulher deu um grito, quando disseram que o filho dela havia morrido,
E olha que o filho dela era um bandidão. Cá para nós, sabe o que eu estou falando aqui. Quando ela soube da notícia, ela se jogou, ela deu um grito, se jogou no chão e ela saiu rolando assim, ó, até no final. Só parou porque havia uma porta lá no final, não é aqui no final da igreja, não. É como se fosse lá naquele estacionamento que tem ali na frente, né? Lá no, eu não sei, esse negócio que tem na frente, lá no final. Ela saiu rolando assim, ó, gritando. Foi uma cena terrível, porque o filho dela havia morrido e o filho dela era bandido. Mas é mãe, né? Era mãe. A morte, inimigo. A morte deixa saudade. Oh, meu avô morreu. Tantos anos. Oh, meu pai. Oh, perdi tudo. Eu conheci pessoas, eu conheci uma senhora que ela morreu. A minha mãe tomava conta dela, ela morreu com quase 100 anos. Ou ela já tinha, nem me lembro se ela tinha 100 anos. Ela não tinha mais ninguém na família, todo mundo já havia morrido. Não tinha mais ninguém. Os filhos, o marido morreu, os filhos morreram. A minha mãe tomava conta dela. Já pensou quando ela estava sozinha? E me falaram um dia que os filhos, o marido e os filhos morreram. Não foi assim num longo espaço de tempo, não. Foi próximo. A Bíblia fala sobre Noemi. E ela vivia uma vida alegre. Ela, o marido, os seus 2 filhos. E mais as noras. Morreu o marido, depois morreu o filho, depois morreu outro filho. E aquela mulher, antes uma mulher alegre, uma mulher feliz, se tornou o quê? Amarga. Já agora eu não me chamo mais Noemi, eu me chamo Mara. Mudou o nome dela, me chamo Mara, porque eu estou em amargura. Perdeu o filho, perdeu os 2 filhos, se tornou uma mulher amarga. A vida dela mudou por completo. Perdeu a família dela. Mas Deus é tão bom que depois restituiu. Não vou falar sobre Noemi. A morte. Quem gosta de morte aqui? Quem quer a morte? Ai, pastor, eu quero tanto, pastora. Eu quero tanto a morte. Não vejo a hora, pastora, estou jejuando para morrer. Ora por mim, pastora, para me morrer. Não, não é assim. A morte é triste. Existe até a marcha fúnebre. Vocês sabem como é que é a marcha fúnebre? Você dança na marcha fúnebre? É assim? Não. É triste. A gente vê muito em filme, né? Quando vai enterrar aqueles militares, né? Aquela formalidade ali. E na hora lá de colocar o caixão dentro da cova, aí vem um padre, um pastor, e diz, o Senhor é o meu pastor. Não é assim nos filmes? Nada me faltará. É horrível, amada, a morte. A morte é algo terrível. Diga para a pessoa que está ao teu lado, a morte é algo terrível. Fale do outro lado. Fale para a pessoa que está atrás de você. A pessoa que está na tua frente. Ai, amados, a morte é terrível. E agora é que vai começar a minha mensagem. Mas abra a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia. Em que, pastora? Em Eclesiastes. No livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7. Já Eclesiastes 7. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia. Eu quero que vocês vejam algo que está escrito na palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre a morte. Todas aí que trouxeram Bíblias. Eclesiastes 7. Já em Eclesiastes 7? Já? Amém? O versículo é o do 26. Olha o que está escrito em Eclesiastes 7, 26, mulheres. 1, 2, 3. Espera um pouquinho, peraí. Bora, 1, 2, 3. Descobri que algo muito mais... Eu descobri algo que é muito mais
amargo. Olha, amados, depois de tudo que eu falei aqui, vocês já estão até deprimidas. Mas existe algo muito pior do que a morte. Sabe o que é? Está aí a resposta. Deixa eu ver como é que está na minha tradução aqui. Descobrir, mas eu acho que é a mesma daqui dessa, que é muito mais amarga do que a morte. É o quê? É a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O que mais? Pior do que a morte. Mais amargo do que a morte. É uma mulher que tem o espírito de Jezabel, que serve de laço. A palavra de Deus está dizendo isso, é pior do que a morte. Se você achava que a morte era algo ruim, a mulher que serve de laço é pior. A mulher que tem o espírito de Jezabel, porque a Jezabel, a mulher Jezabel morreu, mas o espírito continuou. Está lá em Apocalipse. O espírito continuou. Aquela mulher que é manipuladora. Aquela mulher que é terrível. Aquela mulher que gosta de mandar. Aquela mulher que, amados, o que é pior, pode estar dentro da nossa célula, da nossa igreja. Por quê? Porque a mulher que tem o espírito de Jezabel é uma mulher que ela é idólatra. Ela tem um espírito religioso. Ela pode estar dentro da tua igreja, dentro da tua célula. A Bíblia fala lá em Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa. Já leram sobre a mulher virtuosa? Em determinado, deixa eu ver se eu anotei aqui. Provérbios 31. Eu acho que é o 16. Provérbios 31, 16. O que está escrito aí? Vamos lá. Uma mulher virtuosa avalia um campo e a mulher virtuosa, ela vai lá, ela avalia, ela tem as suas reservas, ela vai lá e compra. Uma mulher que tem o espírito de Jezabel, olha o que ela faz. 1 Reis 21. A mulher virtuosa avalia uma propriedade e compra. Ela ajuda o marido. Agora, a mulher que tem o espírito de Jezabel, que é pior do que a morte. Olha o que, 1 Reis 21, 7. Disse-lhe, quem? Jezabel, sua mulher, falando para Acabe. É assim que você age como rei de Israel? Falando para Acabe, hein? Jezabel. Levante-se e coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote, o Jezreel. A mulher virtuosa avalia uma propriedade e compra. A mulher que tem o espírito de Jezabel chegou com Acabe. Eu não acredito, tamanho homem. É assim que age o rei de Israel? Coma, porque eu vou conseguir para você a vinha de Nabote. Uma mulher que serve de laço é pior do que a morte. Uma mulher que só vai se eu for. Se eu não for, você não vai. Que conversa fiada é essa? Já comprou minha passagem? Porque se eu não for, isso é mulher que tem espírito de Jezabel, que gosta de mandar no marido, que dá ordem em casa. Alguém diz assim, que faz xixi em pé. É assim que age o rei? Deixa de ser frouxo. Eu vou conseguir para você aquela vinha. Foi lá e conseguiu. Tomou do homem. Matou o homem. Está aí. Acabe, é sua. A mulher virtuosa avalia e compra. Tem dinheiro guardado, não é aquela esbanjadora. Está lá orando por ele. Mulher com o espírito de Jezabel. O que aconteceu? Não é nada com ela. Se quisesse falar, ele falava. Quer saber? O que aconteceu? Me conta, quer saber de tudo. A Bíblia chama de que é mais
amarga do que a morte. Amado, quando eu li isso aí, eu fiquei, Senhor, tem de misericórdia. Deixa de ser frouxo, rei. É assim que age o rei de Israel. Não pense, porque nós estamos lendo aqui, o autor põe direitinho aqui. Você imagina que essa mulher deve ter falado. Essa mulher aqui, ela tinha um espírito religioso, ela sustentava os profetas de Baal. Essa mulher que era encrenqueira. Essa mulher que era desaforada. Esse Elias está pensando o quê? Eu vou mandar matar ele. Matou meus profetas, ela dava comida, ela sustentava profeta. E tem mulheres que, cada dia todo dia é para a igreja. Mais amargo do que a morte. Já pensou, mas você já pensou nisso? Eu quero que você saia daqui desse congresso. É por isso que eu disse que tinha que ser a primeira. Porque aí depois vem outras palavras de ânimo, de cura. E aí você já tinha esquecido disso. Já pensou? Adriana, dessa vez, você inverteu. Eu devia ser a primeira, filho. Ontem, hoje ninguém lembrava mais. Aí veio a palavra de cura, e que Deus cura, e Deus maravilhoso, e nosso Deus é tudo isso mesmo, amado. Mas a última palavra, falar sobre morte, mas foi isso que o Espírito Santo mandou falar. E eu tentei mudar, e eu pensei, não veio nada, mas só veio isso. Eu sinto muito. Eu vim lá de Manaus para falar isso. Meu Deus, tem de misericórdia. Eu ali, sentada, angustiada, mas fiquei angustiada, eu fiquei. A morte. Mas Deus, por que a morte? Porque existem mulheres que são piores que a morte. E eu espero que essa mulher não tenha vindo hoje. Irmã, foi uma benção, irmão. Pena que você não estava ontem. Vai dizer isso não, tá? Amanhã, tá? Irmã, senti tua falta ontem. Poxa, mas como é que a fulana faltou logo hoje? O Espírito Santo sabe das coisas, né? Uma vez aconteceu isso comigo, mas aconteceu isso comigo. Alguns anos atrás, um sábado, lembro bem, um sábado, rede de jovens, resolvi ir para a rede de jovens. O que eu fui fazer em rede de jovens, irmão? Lá não era o meu lugar. E aí o pastor Robson, era um pastor que eu não sei se ainda trabalha na Índia. Acho que é Índia. É de Jocum, lembra, Maria? Robson, né? Ele veio e ele trouxe uma palavra, e cada vez que aquele homem falava, eu olhava para um lado, olhava para o outro. Eu não acredito que a fulana não veio. Mas olha, e eu agoniada ali, eu passei o culto todo agoniada ali, mas olha, fulano, faltou logo hoje. Aí depois o Espírito Santo me disse, se eu quisesse que aquela pessoa ouvisse a palavra, ela estaria aqui. Era você que era para ouvir. E eu jogando para a outra. Já pensou se é alguém lá de Manaus que veio ouvir aqui, no Paraná? Eu não sei, amado, mas o Espírito Santo me mandou falar sobre isso. Sobre mulher antipática, mulher chata. Às vezes o namorado, o marido até nem diz isso, para não magoar, né? Para não ter confusão. Ele é de paz, Mas eu acho que às vezes ele pensa. Ele não diz, mas pensa. Porque tem mulher que é muito antipática, amado, vou te contar, olha. Amado, tem mulher que é chata. Tem mulher, às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, fulano de tal é um santo mesmo. Né? Porque para aguenta, mas temos que, não sei por quanto tempo, mas aguenta. Mas tem uns que dizem que não é por muito tempo, não. Um dia eles, então, amado, o sangue de Jesus tem poder. Algo pior do que a morte. Uma mulher que tem o espírito de Jezabel. Pior do que a morte. Uma mulher pior do que a morte. Diga assim para a pessoa que está lá, mano, você não é pior que a morte não, né? Fala para do outro lado aí. Você não é pior. Fala para quem está na tua frente. Fala que está atrás. Mulher virtuosa. Quem achará? Essa Jezabel. Olha o que eu tenho contra você. Está em Apocalipse. Que o espírito de Jezabel está agindo. Está lá, vamos ler, para dizer que eu estou inventando. Apocalipse
2:20, vamos ver se é esse aí mesmo. Espírito de Jezabel, mulher fanática, que tem um espírito de religiosidade, gosta de mandar, de manipular, é uma mulher insubmissa. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera quem? Quem que tolera? Jezabel. Tolera Jezabel. Tolera Jezabel. Cuidava, tratava bem os profetas de Baal. Mandava no Acabe. Coitado do Acabe. É para acabar mesmo, entendeu? No nome de Jesus, amados. No nome de Jesus, eu me policio. Para que não seja algo pior do que a morte. Pior do que a morte, amado. Pior do que a morte, uma mulher. Pior do que a morte, amado. Se a morte é coisa ruim, uma mulher com o espírito de Jezabel é pior do que a morte. Uma mulher que vai impactar a geração, amadas. Tem que repreender, não tem que aceitar esse espírito de Jezabel. Tem que ser submissa. E aí, a gente tem vários exemplos na Bíblia de mulheres submissas, de mulheres guerreiras, de mulheres que impactaram a geração. E se você quer impactar a geração, mano, agora, voltando aí. Você conheceu alguém? Eu não sei, de repente alguém conheceu, porque eu já falei algumas coisas assim, que eu pensei que ninguém levantaria a mão, alguém levantou. Acontece. Você conheceu alguém? Você conheceu alguma mulher? Você estudou? Você trabalhou em muitos lugares? Você teve alguma colega que se chamava Jezabel? Eu nunca estudei, nem nunca trabalhei com nenhuma mulher que tinha esse nome de Jezabel. Você já viu isso? Quem já viu aqui? Já ouviu? Eu não disse que sempre tem uma aqui. Agora várias ali. Mas é muito raro. Por quê? Porque essa mulher não impactou gerações. Essa mulher é um mau exemplo na Bíblia. Essa mulher chamada Jezabel. A gente vê muito Ruth, Esther, quem mais aí? Sara, Maria. Mas Jezabel, muito raro. É muito raro. As irmãs ali, 3 levantaram as mãos. É muito raro os pais colocarem o nome de suas filhas de Jezabel. Por quê? Porque é um exemplo ruim, um exemplo a não ser seguido. Mas nós, mulheres aliancistas, vamos impactar gerações, amado. E nós não podemos ser essa mulher de Eclesiastes 7:26. Se nós queremos, se nós quisermos conquistar, impactar gerações, nós não podemos ter o espírito de Jezabel. Se alguém tem o espírito de Jezabel, nesta noite é uma noite de arrependimento. E se essa palavra não serviu para você, anote ela que talvez vai servir para outro que você vai ministrar. Vamos ficar em pé? Talvez você esperava que eu ia orar por você e você ia cair. Poxa, pastora, a primeira vez que a senhora vem aqui, eu tentei de tudo, amados. Eu fiz de tudo. Eu fiz, Deus sabe. Deus sabe. E quando o apóstolo já tem a ministração lá para Curitiba, já. Sobre o quê? A morte. Eu só falava isso. Eu ouvia assim que parece que... E aí a morte. Feche teus olhos. Ó Senhor. Eu estou aqui à frente de mulheres que vão impactar gerações. De mulheres guerreiras. De mulheres que a partir de hoje têm armas para ministrar outras mulheres que vão chegar até elas, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos ser mulheres que vão impactar, que vão causar boa impressão no futuro. Quem sabe, o nosso nome não vai estar na Bíblia, como aquela irmã falou aqui que queria, mas vai estar na boca de outras pessoas. Eu conheci uma mulher, uma grande mulher de Deus, e quem sabe, no dia da nossa morte, vai ter lá pessoas chorando, pedindo, ressuscita. Ressuscita essa mulher, porque essa mulher é tão boa, que essa mulher não merece a morte. Nos ajuda, Senhor.
Nos ajuda. Nós queremos ser, Pai Santo, mulheres extraordinárias. Mulheres que vão causar um grande impacto lá em Manaus, lá aqui no Paraná, lá em Minas Gerais, lá em São Paulo, onde nós estivermos plantadas, nós vamos impactar multidões pelo nosso comportamento, pelo nosso exemplo. Nos ajuda, Senhor, a ser essa mulher, uma mulher extraordinária. Amados, eu estou aqui com a... Cadê? Leda? A Leda. Pastora Cláudia. Vieram lá de Manaus para ficar sentadinha aqui. Podem vir para cá, mulheres. Podem vir para cá. Essas mulheres são cantoras, amadas. Fica sentada aí. Eu vou para lá, eu já conheci ópera de arame. Não, vamos cantar. Vamos cantar. Eu não sei se vai ter essa canção aqui. Talvez você conheça a canção, já é antiga. Mas eu quero que fique na tua memória. Amém? Eu não acredito que eles não sabem mais tocar. Ah, minha filha, nós vamos inventar aqui. Nós vamos inventar. Ela vai tocar? Quem que vai tocar? Se não tiver quem toca, a gente canta só. Toca? Então, toque aí, minha filha. Hã? Ela toca, canta. Isso, eu quero que vocês cantem. Aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos. Deixa que o Senhor ministre o teu coração. Para que você seja essa mulher, uma mulher segundo o coração de Deus. Não essa mulher que é entregue ao ímpio, mas uma mulher que o seu marido possa falar bem de você, pelas ruas, pela cidade, que ele possa dizer, olha, Deus me deu uma bênção. A minha mulher é uma mulher de Deus. Eu tenho prazer de estar do lado dela, eu tenho prazer de chegar na minha casa, porque eu tenho uma mulher que Deus preparou para mim. Amém? Fecha os teus olhos, deixa Deus falar no teu coração. Seja mulher segundo o coração do Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor, oh Deus, aleluia. Juntaste os meus pedaços, meu fardo, meu fracasso levou sobre si. Fizeste meu passado uma no mar onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou. Mesmo assim, digo sim quando tenho que negar. Me dou quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor. Hoje é noite de arrependimento. Por favor. Eu não sei como você tem tratado seu marido, seus filhos, seu pastor. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim. Será que sou capaz de crucificar o meu Só um pouquinho aí. Não, pastor, eu sou assim. Nasci assim, vou morrer assim. O Espírito Santo muda, tá? O meu Espírito Santo muda.
Pastor, eu sou assim mesmo, eu gosto de mandar mesmo. Meu marido é muito mole. Só não sabe aquele traste que eu tenho em casa. Já ouvi isso, tá? Que eu tenho um traste lá em casa. Se eu não fizer, se eu não tomar a frente, o Espírito Santo muda. Não sei porque aquele homem não se converte. Sei mesmo, já orei, já jejuei, já pedi. Onde eu vou, eu peço oração e nada daquele traste se converter. Com um comportamento desse, mas não se converte mesmo. Já pensou, amado? O homem morrer e ir para o inferno por causa do meu comportamento. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Pastor, eu sou assim desde a minha juventude. O Espírito Santo muda. O Espírito Santo muda. E te transforma numa outra mulher. E transforma em outra mulher. Amém, amadas? Numa mulher extraordinária. É essa canção que eu quero. Vocês não vão fugir. É essa mesmo. Nós vamos cantar o refrão, amém? Vamos cantando aí. Se você souber, você vai acompanhar. Vai sair. A capela, tá, gente? Quem é essa gente que nunca desiste de sonhar e crer? Quem são estes homens e estas mulheres que deixam o rastro de poder? Quem é essa gente que nunca abandona sua fé e missão? Quem são estes homens e estas mulheres que deixam rastros de vida, milagres? Aleluia! Essas mulheres que vão impactar gerações. Vamos lá, vamos tentar cantar essa canção aí. São homens e mulheres do céu, homens e mulheres de Deus, filhos e filhas da cruz, gente como nós, gente como eu, como você. Aleluia! São homens e mulheres do céu, homens e mulheres de Deus, filhos e filhas da cruz, gente como nós, gente como eu, como você. Mais uma vez. São homens e mulheres do céu, homens e mulheres de Deus, filhos e filhas da cruz, gente como nós, gente como eu, como você. Você vai cantar agora colocando a mão na pessoa que está do teu lado aí. Profetizando na vida dela, abençoando a vida dela. São homens e mulheres dos céus, homens e mulheres de Deus, filhos e filhas da cruz, gente como nós, gente como eu, como você. Aplauda o Senhor, mulheres que impactam gerações. Aplauda o Senhor, mulheres virtuosas. Uhul! O nosso Deus é maravilhoso, é Ele que transforma, Ele é poderoso para transformar água em vinho. Deus é poderoso, amado. Só Deus para fazer milagre da transformação. Formar aquela mulher amarga em uma grande mulher de Deus, em uma mulher extraordinária. Deus é maravilhoso. Só para terminarmos agora. Adriana, já pode ir logo subindo aí.
São homens e